Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira. Eu sou Michele Jardim e vamos juntos até o meio-dia para conhecer mais o setor de aves e suínos. No programa de hoje você vai ver análise de mercado. Você vai saber como o setor tem reagido às mudanças deste ano. Biosseguridade, mais um pilar de barreira sanitária com um especialista em saúde animal que vem nos explicar o porquê que o produtor não deve compartilhar os equipamentos e, inclusive, mão de obra entre granjas. E no quadro Momento ESG, vamos descobrir os benefícios da composteira. Tudo isso e muito mais no Ligados Integrados de hoje. A gente já abre o programa com atualizações de mercado. Vamos saber um pouco mais sobre como está a produção de suínos na China e quais oportunidades de mercado o Brasil tem nos próximos dias. Vamos ver o que um especialista pensa a respeito. Oi, pessoal. Hoje o nosso comentário sobre avicultura e suinocultura são sobre dois temas muito importantes, nas últimas semanas. Na avicultura nós vamos comentar aqui sobre a situação da gripe aviária e na suinocultura a dinâmica recente da suinocultura chinesa, que é o principal produtor mundial, maior consumidor e nos impacta bastante. Especificamente sobre a suinocultura, é importante dizermos que esse ano a expectativa do departamento americano é de que a produção seja relativamente igual à do ano anterior, isso é da ordem de 55 milhões de toneladas. O país asiático se recuperou da peste suína africana já desde o ano passado, o que significa que as importações também deverão ser próximas do que a gente viu no ano passado, da ordem de 2 milhões de toneladas. Lembrando que a China importou lá em 2020 mais de 5 milhões de toneladas e em 2021 4 milhões de toneladas. Então a China já reduziu o seu volume de compras e para esse ano não é esperado uma nova e grande redução. Então até aqui isso é positivo, O Brasil já exportou menos no ano passado para a China, mas conseguiu avançar em outros mercados compradores, o que foi muito positivo. Então, de certa forma, a dinâmica na China ela é estável, gradualmente se abrindo novamente após os casos de Covid. Não se sabe como isso vai ser exatamente conduzido, mas as perspectivas de crescimento econômico já são um pouco melhores para esse ano e isso sugere que as carnes devem ter um ambiente de alguma recuperação de preços. A carne suína e o complexo, todo suíno vivo, eles estão em queda desde o início do ano na China. Isso também afetou o nosso preço de exportação no primeiro mês do ano. Os volumes foram muito bons de exportação, mas o preço voltou um pouco, então tem a ver com essa queda de preços que tem ocorrido lá também, o que é diferente no caso da carne de frango e a carne bovina, que estão subindo. Então possivelmente os preços não devem cair muito mais, mas vale dizer aqui que a China está recuperada, sua produção vai ser relativamente estável esse ano e ainda tem um volume bom de importações para acontecer. Então é um cenário que de certa forma é melhor do que quando a gente estava no pico das importações, que a China ainda estava produzindo muito pouco e importava muito, e agora já está mais normalizado. Então, um cenário até razoável para nós aqui, do ponto de vista de potencial de exportação, Não devemos ver uma nova redução. O ano passado isso já aconteceu. E com um grande destaque aqui para os mercados que foram abertos no ano passado e que devem continuar absorvendo mais carne suína brasileira nesse ano. Na questão da gripe aviária, nós temos observado uma aproximação cada vez maior dos casos que têm ocorrido no mundo agora em países vizinhos. Isso traz uma grande preocupação, dado que tem aumentado o número de casos, a maior parte envolvendo aves migratórias, que fazem as rotas migratórias. O Brasil está fora dessas rotas, mas nós nunca tivemos a doença tão próximo. Isso é bastante preocupante. Caso consigamos manter o país isolado, isso tende a ser muito positivo, porque o Brasil tem uma grande capilaridade nas exportações, exporta para muitos destinos e tem capturado boas
oportunidades em função desse avanço muito expressivo da gripe aviária no mundo todo. Entretanto, caso tenhamos eventualmente focos aqui no Brasil, o cenário fica muito mais incerto, porque nós nunca vivenciamos isso. É possível que possa ser regionalizado, eventualmente, caso tenhamos problemas, mas não sabemos. Então, é muito importante um reforço das fronteiras para que a gente consiga nos manter protegidos, né, e principalmente os grandes centros de produção protegidos nesse contexto global que é bastante preocupante e tem colocado as autoridades aqui sob alerta. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Bem interessante, né? Produtor, sempre é bom ficar atento ao mercado. E o Brasil é um dos maiores produtores de aves no mundo, exportando para mais de 160 países. Isso se deve à qualidade sanitária, qualidade intrínseca dos produtos, aos preços competitivos e outros fatores aqui no Brasil. Essa situação sanitária diferenciada se deve principalmente à implantação de medidas rigorosas de biossegurança. Durante essa semana, estamos reforçando essas ações. Já falamos da blindagem da água, das telas de proteção de pássaros que vêm de fora, a proibição do acesso de veículos e pessoas na área de produção e hoje vamos falar sobre equipamentos e mão de obras compartilhados entre granjas. Acompanhe só. Nesse momento de atenção em que os esforços estão voltados para ações de biosseguridade no combate à influenza aviária, está proibida o compartilhamento de equipamentos entre granjas. O compartilhamento de mão de obra e equipamentos também se traduz em um risco para as aves, certo? Cada processo produtivo deve ser autossuficiente para a execução das suas atividades, porque sempre quando você sai de equipamento ou pessoa de um local para o outro, mesmo com algumas medidas de biosseguridade básicas, há o risco sim da gente estar levando isso de um processo para o outro. Alguns exemplos de equipamentos aí que eventualmente são compartilhados são canos de carregamento, o batedor ou o mexedor de cama, lonas de fermentação ou lonas divisórias, enfim, e outros mais aí. Então é fundamental que isso não aconteça, porque isso é risco. E numa necessidade premente, em algo emergencial, em algum ponto que envolva até problema de queda de energia ou a necessidade de ferramentas de uma granja para outra, né, de maneira emergencial, até pode ser feito, mas aí com limpeza, com desinfecção e com todos os controles aí que também a sua equipe técnica vai lhe fornecer. O trânsito de funcionários entre áreas de produção também está proibido. Pode ser necessário que as pessoas entrem na sua rotina de uma granja para outra, ou mesmo de estabelecimento avícola diferente, ou mesmo uma categoria de ave diferente para outra, certo? Sempre quando isso acontecer, tem que seguir a orientação do seu médico veterinário, do seu extensionista, para que sejam seguidos os fluxos e todas as atividades para reduzir o risco, né? A pessoa tem que estar treinada para isso. E os procedimentos, em geral, são a limpeza e desinfecção de mãos, troca de roupa e calçados, o banho, eventualmente, onde aplicável, e a sequência, o vazio sanitário em si, que também vai depender. As restrições, ou os requerimentos para recria e produção de matrizes são uns, certo? Mais rígidos, para aves de corte são outros. Mas sempre, não compartilhar, e quando compartilhar, seguir toda a orientação técnica que tem que ser dada pelo time de saúde animal das empresas. Vale a pena reforçar que a biosseguridade é a prática mais barata e efetiva para o controle das doenças, sendo que nenhum programa de prevenção de doenças funciona sem a sua prática. E amanhã tem mais uma dica importante. Nós vamos falar sobre desinfecção, você não pode perder. Você já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos? Eu vou te ajudar. Pega o seu celular, ativa a câmera e mira para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai acessar o link que te leva para os nossos conteúdos, nossas redes sociais e o telefone do WhatsApp do programa para você nos enviar as suas dúvidas ou sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no Ligar os Integrados. Mira aqui e se conecte com a gente. E no próximo bloco, Momento ESG.
uma composteira pode fazer diferença para a sua propriedade. Já, já! Não sai daí não! Estamos de volta e o dia de hoje, quinta-feira, é dia de quadro Momento ESG. Compostagem na avicultura. Você sabe qual é a importância da compostagem no manejo das aves? A equipe de reportagem do Ligados Integrados visitou uma granja no interior de São Paulo para ver de perto como o produtor rural tem mantido a biosseguridade na sua propriedade. Na propriedade do Flávio, a biossegurança é levada a sério. Aqui, todos os resíduos da produção de aves são descartados da forma correta para impedir contaminações. No processo chamado de compostagem, esterco, animais mortos e restos de vegetais se misturam e dão origem a um adubo orgânico que pode ser utilizado em culturas variadas. Uma alternativa sustentável e que otimiza custos. Compostagem é um processo de decomposição dos animais, das aves que morrem durante o processo de criação dos frangos. É o processo mais adequado no qual a gente consegue mitigar qualquer contaminação para o meio ambiente. Em cada lote de aves, a mortalidade é de aproximadamente 4%. Logo pela manhã são recolhidas as aves que morreram durante a madrugada e o processo continua ao longo do dia para evitar o contato das aves vivas e saudáveis com as aves mortas. Neste aviário são cerca de 30 mil aves. Manter a higiene dos ambientes e os animais saudáveis são prioridades, por isso a atenção tem que ser constante. Então a cama do aviário é o material que o integrado vai optar por utilizar, pode ser casca de café, palha de arroz, maravalha, serragem, pó de serra. Então essa cama vai ser espalhada dentro do aviário, as aves vão ser colocadas em cima dessa cama e consequentemente elas vão fazer todas as excretas dela na cama e isso aí, essa cama, esse substrato vai ser utilizado para a gente fazer o manejo adequado da composteira. E o que vem para cá são só as fezes que vêm para cá e os resíduos, ou essa serra, esse pó de serra também? Tudo junto, vira um produto só e daí tudo, as aves mortas e a serragem com as fezes, os excrementos, vão fazer a composteira dar certo. O manejo da composteira é feito ao final do dia para que nenhum resíduo daqui seja levado ao aviário. O processo de compostagem leva 120 dias até que o adubo orgânico esteja pronto para ser utilizado. Durante esse período, os compartimentos vão sendo fechados e os resíduos ficam bem armazenados e protegidos. Então a composteira é feita de alvenaria, tijolos, nas laterais e no fundo. Na parte da frente usamos uns pedaços de madeira, para ir subindo o nível da composteira conforme ela vai sendo montada e também o uso da lona, para vedar o máximo possível. E claro, também o telhado é utilizado. Usamos também iscas de rato, para fazer o controle de roedores, tanto lá na granja, a gente faz isso, quanto aqui na composteira. Então uma composteira bem manejada vai evitar a contaminação do ar por odor fétido, da decomposição mesmo dos animais, contaminação de solo e também do lençol freático, pelo escorrimento de chorumes e atração de moscas, predadores externos. Então, por isso que tem que ter a vedação adequada da composteira. Uma vez retirado o adubo produzido pela compostagem, os compartimentos devem ser lavados e higienizados. Aí estarão prontos para que um novo processo seja iniciado. Na propriedade do Flávio, os bons resultados são notáveis e a compostagem se mostra um processo muito bem sucedido. A produção de frangos prospera. Aqui nesta propriedade ela começou há 1 ano. Eu tenho uma outra propriedade que já estou há mais de 10 anos com esse processo. Esse aqui é um empreendimento que está começando agora. Ele tem um business plan, um planejamento. Nos próximos 8 anos a gente está aqui com aproximadamente 500 mil aves.
E ainda falando sobre a compostagem de carcaças, vamos ouvir a especialista Kátia Beltrani, que explica para a gente sobre os benefícios da utilização da compostagem ao meio ambiente e também financeiramente ao produtor. A compostagem de carcaças é uma alternativa muito interessante para o tratamento desses resíduos, porque é uma alternativa tanto ambientalmente correta e segura, desde que feita obedecendo os princípios técnicos, e também é econômica, porque não é uma técnica muito cara, tá? Os investimentos eles se pagam num curto período de tempo, e ainda você tem o fertilizante orgânico que você pode usar depois nas lavouras de grãos, né? Que vão fazer a ração dos animais. Então você tem uma economia circular dentro da sua propriedade. Para você ter uma ideia, a cada 100 quilos de mortandade que entra na compostagem, você tem um rendimento de fertilizante orgânico que pode variar da faixa de 30% a 50%. Ou seja, de cada 100 quilos você vai ter de 30 a 50 quilos de fertilizante orgânico, o que representa uma ótima economia em nutrientes e uma matéria orgânica de qualidade para você repor nos solos tropicais. Produzir com sustentabilidade, esse é o segredo. E para fechar o programa de hoje com chave de ouro, vamos valorizar os trabalhadores do setor. A gente conhece agora um pouco mais dos gerentes agropecuários. Você sabe qual é a função desses profissionais? Ligadas Integradas te conta. Ser um gerente agropecuário, eu acredito que o objetivo é realmente a gente responder às expectativas, né, às entregas, tanto por parte da empresa quanto por parte dos nossos produtores integrados, né, e ser um facilitador realmente no desenvolvimento das pessoas, fazer com que as pessoas que realmente trabalham com a gente, nosso produtor, nossos colaboradores, realmente alcançassem os objetivos e seus sonhos. Eu sou o Danilo Pettinelli, formado em Medicina Veterinária. Estou como gerente agropecuário. Na verdade, eu comecei como técnico agropecuário na unidade de Itaiópolis, em Santa Catarina. Aí atuei um período como técnico agropecuário, depois fiquei um período como supervisor do frango de corte, depois um período como coordenador agropecuário e estou atualmente como gerente aqui no Poranga há 3 anos e meio. Aqui na unidade a gente tem a cadeia de produção de matrizes, né, incubatório, fábrica de ração e o frango de corte, né. Então é um processo que a gente acaba transitando por todas as áreas, né, desde o processo lá das matrizes, incubatório, produção de ração e a criação, o manejo do frango de corte e depois o processo de abate das aves, né. O desafio é realmente a gente buscar realmente se atualizar, se inovar para realmente atender os desafios que o mercado hoje tem, né, em relação aos custos de produção, em cada vez realmente produzir com mais qualidade. Então é um processo que sempre faz com que os profissionais realmente busquem se atualizar. É muito bacana, porque quando a gente trabalha com gestão de pessoas, então a gente acompanha o desenvolvimento, o crescimento das pessoas, então é algo assim muito gratificante. Atualmente estou muito bem aqui no Poranga, estou muito feliz, né? E o futuro realmente vai depender das oportunidades, dos desafios que realmente vier aí pela frente. Minha esposa é a Camila, né? Eu tenho 2 filhos, né? Meu filho mais velho chama Lucas e meu filho mais novo chama Pedro. O maior objetivo, o sonho, né? Quando a gente se torna pai, é de realmente a gente ver os filhos aí trilhar o caminho do bem, né? Então acho que o meu principal objetivo, o meu principal sonho é realmente
contribuir na formação dos meus filhos, né, e ver meus filhos realmente se desenvolvendo como pessoas, buscando uma profissão. Então o meu maior objetivo aí realmente é poder encaminhar meus filhos aí para os objetivos que eles realmente vierem a ter no futuro. Muito bacana o trabalho que esses profissionais realizam em todo o Brasil. O programa de hoje fica por aqui e amanhã tem muito mais. Eu te espero às 11h30 da manhã. Até lá, um grande abraço para você.